Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Meus amigos, a Crefisa no Vasco está cada dia mais quente, está muito perto de acontecer possivelmente a venda da SAF do Vasco para o banco. Vamos falar disso, vamos falar aqui também da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Diminuiu aí a distância do Vasco para a zona do rebaixamento com a vitória do Vitória ontem. Vamos falar também aqui de jogadores que podem voltar nesse jogo tão importante no domingo. Muita coisa para a gente falar agora. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está sempre acompanhando nossos vídeos aí. Muito obrigado mesmo de coração. Você não sabe o tanto que me ajuda você deixar aquele like, se inscrever aí no canal e também compartilhar aí com mais vascaínos para ajudar o nosso crescimento a cada dia. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, o Vasco acabou vendo a distância para a zona do rebaixamento diminuir após a vitória do Vitória ontem diante do Ceará. O Vasco agora tem apenas 5 pontos do primeiro time que está dentro da zona. Iniciou a rodada com 8 pontos de distância devido à derrota para o Palmeiras. E a vitória do Vitória fez com que encurtasse aí essa distância. Mas a vantagem é que vamos ter esse confronto diretíssimo diante do Vitória em São Januário. O Vasco, se vence o Vitória, dependendo da combinação de resultados, pode abrir novamente 8 pontos da zona do rebaixamento e se distanciar cada vez mais dessa zona tão perigosa, traumática para o vascaíno, né? Agora vamos ter esse jogo muito importante no domingo e depois vamos ter uma longa pausa para a data FIFA de 10 dias sem jogos do Vasco. A tendência aqui nesse jogo, devemos ter aí a volta do Matheus França, que ficou fora do jogo diante do Palmeiras. O jogador treinou normalmente aí nos últimos dias com o elenco vascaíno. E ainda temos a dúvida do Carlos Cuesta. O Fernando Diniz deixou claro que deverá utilizar a mesma zaga aí que jogou contra o Palmeiras, caso o Cuesta não tenha condição. A tendência é que realmente o Lucas Oliveira continue como titular no time do Vasco. Eu não colocaria ele como zagueiro titular. Eu iria fazer algumas mudanças. Iria colocar o Barros no meio-campo e também o Tietê e recuaria novamente o Hugo Moura para a zaga, porque passa mais confiança ter o Hugo Moura na zaga do que o Lucas Oliveira. Mas o Diniz quer pregar confiança aos seus jogadores e não desmotivar a rapaziada. Foi esse o teor da coletiva dele, a última coletiva dele, após a derrota para o Palmeiras. Ele não crucificou o Lucas Oliveira e, pelo contrário, mostrou total confiança ainda no elenco vascaíno e sem mencionar o nome do zagueiro, mas deixou claro que o zagueiro pode sim continuar sendo importante para o elenco vascaíno e também para ele, né? Com certeza o torcedor vascaíno discorda e discorda muito, mas o fato é que o Vasco não tem outro zagueiro para colocar, né? Deveria utilizar a base, na minha opinião. Poderia trazer um outro zagueiro que esteja na base do Vasco para colocar, para jogar no lugar do Lucas Oliveira. Maurício Lemos já está praticamente descartado, é quase um Jean Davi dentro do Vasco, né? 2 jogadores imprestáveis que não fazem absolutamente nada, não conseguem aí recuperar nenhum status de pelo menos ficar no banco de reservas. E o Vasco entende que esses 2 atletas não deverão entrar mais em campo em 2025 e pretende, claro, negociá-los ao término dessa temporada. E, na minha opinião, como você só tem Lucas Oliveira, Lucas Freitas à disposição, poderia tentar buscar aí na base algum zagueiro aí que possa ajudar o Vasco de alguma forma nesse jogo diante do Vitória. Pode ser que o zagueiro que venha da base possa ter alguma condição ali mais tranquila para atuar nesse jogo, só que aparentemente o Diniz olha muito pouco para a base, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí nesse jogo, mas, na minha opinião, o melhor seria recuar o Hugo Moura para jogar ao lado do Robert Renan. E a dupla de volantes ser o Barros, está voltando de suspensão, e também o Tietê. Mas caso o Cuesta tenha condição de jogo, seria o melhor para todo mundo, né? Eu acredito que o Vasco vai pregar cautela e não vai colocar o jogador nessa partida aí para ele não agravar sua lesão e desfalcar o Vasco por mais tempo. Eu acho que esse é o ponto. Mas se ele tiver condição de jogo, logicamente é a melhor solução aí para esse setor defensivo do Vasco. Quanto ao lateral esquerdo, Piton, o jogador segue fora ainda mais uma vez, só deverá voltar após a pausa para a data FIFA, assim também como o volante Thiago Mendes, que, ao que tudo indica, esse cara só vai conseguir jogar a partir do ano que vem, né? Eu acho que esse ano o Thiago Mendes não vai conseguir render absolutamente nada no Vasco. Não vamos ter uma longa pré-temporada, como a gente já sabe. O calendário foi muito encurtado, foi antecipado, né, digamos assim, o Campeonato Brasileiro. E já em janeiro já tem início do Brasileirão. Vamos ter pouquíssimo tempo aí, se o Vasco for para a final da Copa do Brasil, para ter uma pré-temporada
pouquíssimo tempo para transações de jogadores, transferências de atletas. Por isso que até no vídeo de ontem eu já até mencionei aqui que o Vasco tem que começar agora a mapear o mercado, a busca por reforço para a próxima temporada, porque não dá tempo, mano. Não dá tempo, o calendário vai ser muito encurtado. Acabou a temporada 2025, já praticamente emenda com 2026. Poucos dias aí de descanso para os jogadores e poucos dias aí para o Vasco começar a contratar. Lógico, vai poder contratar após o início do Brasileirão, o início também dos estaduais aí, Libertadores, o que quer que seja. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Você não pode entrar num Campeonato Brasileiro com um time qualquer, como o Vasco fazia no início do Campeonato Carioca. Você já tem que entrar com o seu time principal, com os melhores jogadores à disposição, porque os mesmos 3 pontos da primeira rodada são os mesmos da última. O Vasco tem que sempre pensar nisso, para sempre fazer campanhas melhores dentro do Brasileirão. E claro, a gente espera que o Vasco consiga tanto ganhar a Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo conseguir, com rapidez, contratar jogadores, porque precisa reforçar esse elenco para a próxima temporada. A maior prova está aí, a deficiência na zaga do Vasco, nos reservas, porque a zaga titular é impecável, a gente espera que continue dessa forma, mas o elenco precisa ser melhorado. O banco de reservas do Vasco é praticamente nulo. Se jogasse só os reservas, o Vasco seria o último colocado do Brasileirão, ou estaria dentro da zona, porque é muito fraco realmente o banco de reservas do Vasco. E o Vasco que deverá entrar em campo contra o Vitória deverá ser Léo Jardim, PH, a zaga ali possivelmente com o Cuesta, Hugo Moura ou Lucas Oliveira, ao lado do Robert Renan, a lateral esquerda mais uma vez improvisado por Mita Rodrigues. O meio campo, temos a dúvida, como eu falei, se o Hugo Moura vai jogar na zaga ou se vai jogar no meio, mas aparentemente devemos ter Barros e Tietê e Coutinho. O ataque com o Nuno Moreira, que está muito, mas muito desgastado. Eu pouparia o Nuno Moreira nesse jogo diante do Vitória. Mas é claro, tem a verdade, tem a data FIFA, né, para ele descansar. Mas eu acho que o jogador está muito desgastado, cara, está desgastado ao extremo, ficou nítido no jogo contra o Palmeiras. E também, possivelmente, o Diniz deverá manter o Ryan e o Verratti no ataque também. Eu acho que o Verratti será mantido ainda como centroavante titular do Vasco. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo de domingo. Na minha opinião, 3-0 Vasco, lá em São Januário. 2 gols do Coutinho e um gol aqui do Robert Renan. Bom, pessoal, agora vamos falar do assunto do momento, né? Que é o empréstimo da Crefisa de 80 milhões ao Vasco. As informações que temos é a seguinte, cara. O Vasco aí pediu esse empréstimo de 80 milhões de reais em recuperação judicial. A operação pode abrir caminho totalmente aí para que a Crefisa assuma participação na SAF do Vasco a partir de 2026. Porque 20% das ações do Vasco SAF foram dadas como garantia no contrato. Se o clube não quitar o financiamento, a credora poderá consolidar a posse dessas ações e se tornar sócia da SAF. Movimento que, na prática, pode ser ponte para que a Crefisa entre de vez no controle da operação. As condições do empréstimo são as seguintes: valor de 80 milhões de reais, carência de 12 meses, quitação e até 36 meses, juros no CDI, mais de 7% ao ano. A administração judicial pediu mais detalhes antes de liberar a operação. Vale ressaltar que o prazo para a quitação do empréstimo coincide com o término do mandato da Leila Pereira como presidente do Palmeiras. A mídia já destaca claramente que pode sim acontecer o negócio da SAF do Vasco ir para a Crefisa. Porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras. Vale ressaltar que tempos atrás, a Leila Pereira disse que a Crefisa não iria patrocinar nenhum clube do Brasil, nunca iria patrocinar nenhum clube do Brasil, exceto o Palmeiras. O que fica a questão é que se, por exemplo, caso a SAF seja vendida para a Crefisa, logicamente eles vão querer estampar a Crefisa em todos os cantos da camisa do Vasco, assim como era na camisa do Palmeiras. Claramente, pode ser um negócio bem rentável para o Vasco, ter um patrocínio, talvez de elite com a Crefisa, lógico, tendo a Crefisa por trás aí da SAF do Vasco, investindo no futebol, por mais que exista a possibilidade de acontecer o fair play financeiro a partir da próxima temporada ou a partir dos próximos anos, a CBF em breve deverá divulgar aí realmente essas condições do fair play financeiro aqui no Brasil, para a infelicidade de nós vascaínos, quando o Vasco pode chegar a ter dinheiro, digamos assim, vai ter esse fair play, o Vasco não vai poder sair gastando como um louco,
como fizeram Flamengo, Palmeiras e Botafogo aí nas últimas temporadas, né? Infelizmente. Mas ainda não tem nada garantido. O que a gente sabe é que vai acontecer esse empréstimo, já aconteceu esse empréstimo de 80 milhões e claramente a Crefisa larga com a grande vantagem para ser a nova controladora aí da SAF do Vasco a partir de 2026. É um desejo do Pedrinho desde o início, isso nunca foi escondido de ninguém, todo mundo da mídia, todo mundo aí que é vascaíno sabe que o Pedrinho sempre teve interesse de vender a SAF do Vasco, até mesmo o name rights de São Januário para a Crefisa. Isso também é um outro ponto que pode acontecer futuramente aí no Vasco e a Crefisa controlar aí o nosso futebol como um todo, tanto desde estádio, dentro do clube e dentro aí do futebol do Vasco, né? Com certeza aí muita coisa pode mudar com a vinda da empresa e esperamos aí que dê muito certo, que seja uma parceria de sucesso e que não tenha conflitos de interesse, já que o Palmeiras também é um clube aí que está sendo gerido hoje pela Leila Pereira e isso talvez possa chegar a ter algum tipo de problema futuramente para o Vasco. Tomara que não tenha nada, que tudo isso esteja dentro da lei e que o Vasco não seja prejudicado de forma nenhuma. E que, claro, a gente espera que a Crefisa, se chegar para ser a nova SAF do Vasco, que faça um trabalho limpo, um trabalho bem feito, diferentemente do que foi feito, principalmente pela CC7 Partners. Comente aí qual a sua opinião sobre esse empréstimo do Vasco, dando aí a entender que a Crefisa possivelmente estará muito à frente nas negociações para ser a nova controladora da SAF. Como a gente já falou, vários jornalistas cravam que realmente isso deverá acontecer. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado, tamo junto e é nóis!